A primeira parte é titulada Em Busca de Mais Qualidade. Pode passar. Essa parte, ela gira em torno da pergunta por que os alunos não sabem escrever. E nela, a autora começa expressando que tem ocorrido bastante debates quanto ao estudo da língua portuguesa, principalmente porque os alunos eles não estão conseguindo escrever textos relevantes e se expressar oralmente. Além do estímulo, do desestímulo da leitura e de atividades que vão ajudar realmente a desenvolver a nossa comunicação. Mas a maioria desses debates, eles têm sido sobre como está sendo discutido preto no branco, como se o estímulo, como nós estamos só enfrentando isso, como nós estamos passando nisso, e eles não oferecem nenhuma solução ou discutem esses pontos. E é aí que a autora entra citando como a falta de orientação para os professores, alunos e até para a sociedade inteira, por causa que não saber escrever um texto, não saber se expressar, é um problema social. Além de que, normalmente, nós só estamos conseguindo desviar quando nós entramos em um nicho muito específico, que é o ensino superior, de matérias com a linguagem, que nós vamos ter contato com os pesquisadores, artigos, livros, que já tem uma linguagem mais especializada e técnica, e é pouco acessível para alunos, por exemplo, do ensino fundamental. Depois que a autora explica o tópico do livro, ela também se propõe a mostrar como nós estudamos isso. Ou como ela prefere dizer, é como se faz o estudo das regularidades do texto, como está ali no último ponto. E ela termina essa introdução com essa declaração. Pode passar. Parafraseando o que ela disse, quero assumir, portanto, aqui essa tarefa de esclarecimento, de troca de miúdos, de trazer de luz de aula, para que professores e alunos vejam a língua numa perspectiva bem mais ampla e descubram a maravilhosa aventura da interação, da comunicação, da troca, do intercâmbio, possibilitados pela atividade verbal, lá onde só os humanos chegam, pelo menos do jeito que chegam. Agora eu vou falar sobre a segunda parte, novos rumos. Pode passar, slide. Eu vou iniciar a apresentação dando um exemplo cinematográfico. O romance francês, chamado Retrato de uma Jovem em Chamas, ele narra a história de uma pintora. Essa pintora ela é muito ligada nas regras de convenção na pintura. Durante o início do filme, ela narra processos artísticos de cor, sombra, anatomia, tudo de uma forma bem concreta e objetiva. Então, acontece que ela faz um retrato de uma modelo. E essa modelo, quando ela vê a pintura, ela fala: eu consigo me ver nessa pintura, mas é triste que eu não consiga ver nada sobre você. Depois dessa crítica, no decorrer do filme, a pintora começa a ver a própria arte de uma forma diferente. E ela assim consegue criar obras mais pessoais, obras mais significativas. E essa crítica que essa modelo fez é a mesma crítica que a autora do texto faz. Ambas estão reclamando sobre o engessamento da linguagem. Ela faz esse questionamento. O que ficou de, no mínimo, 11 anos de estudo da língua? Esse questionamento, ele remete a o que ela disse no texto. Ela fala que existem alunos de universidade que eles ainda têm dificuldades de se expressar oralmente, eles ainda têm dificuldade de escrita. Ela fala que a culpa desse engessamento da linguagem é da insuficiência do ensino. Ela fala bastante de como a escola te molda para escrever textos que não irão ultrapassar nenhuma perspectiva social que não seja escolar. Esses textos, essas dissertações que aprendemos na escola, eles não instigam a escrita e nem mesmo a leitura. Isso acontece devido à didática, que muitas vezes é oral e informal. Essa oralidade, essa informalidade, ela omite o contato com a leitura, o contato com a escrita. Esse contato que eu estou falando é um contato subjetivo, um contato pessoal, um contato exploratório, um contato necessário para poder aprender a escrever e a se comunicar de forma genuína. O contato que a gente tem no ensino, ele é uma coisa robótica. As correções de redações, elas focam sempre nos problemas gramaticais, ortográficos, nos problemas de formato. E esses problemas não
pensam na subjetividade da leitura da escrita. Eles não questionam a relevância do texto. A gente escreve para nada e para ninguém. Os nossos receptores de texto, eles são os próprios corretores. E esses corretores, eles estão tão engessados quanto os alunos. Ou seja, ela critica a escrita robótica que é ensinada nas escolas. Parte 3. O que é o processo de escrever? Poderia ser o que é o processo de escrever textos, mas aí seria redundante. Ela faz essa pergunta de por que procurar entender o que é escrever? E com isso, ela mesma já responde falando que entendendo como se escreve, nós basicamente também entendemos. no- Nós aprendemos a escrever de fato. Nós vamos prestar atenção nos detalhes da noção desse processo. E ela começa a pontuar essas noções ao decorrer do texto. Como primeiro ponto é que escrever é como falar, uma atividade de interação e de intercâmbio verbal. Com isso, a autora ela quer falar que você escreve, você fala para outra pessoa, você compartilha informações, você compartilha ideias e dizeres de um pretexto. O ponto é escrever em atividade cooperativa, em que dois ou mais sujeitos agem em conjunto para a interpretação de sentido, de uma intenção. Com isso, ela quer dizer que você tem uma relação de cooperação com um ou mais sujeitos. Ou seja, se você está com um certo grupo, você vai escolher um certo grau de formalidade, você vai selecionar as palavras, as ordens, por causa que ele vai definir como você vai discorrer a escrita ou a oralidade. Como, por exemplo, eu falo com a Giovanna e o Paulo, não é o mesmo jeito que eu vou falar com um professor no terceiro ponto. Escrever a outros e de forma interativa é, pois, uma atividade contextualizada. Com isso, ela discorre que sempre vai ter um contexto as nossas falas, a gente vai estar sempre em um momento, em um local. E ele vai definir a maneira linguística que a gente vai falar. A gente vai selecionar esse certo momento para escolher os nossos vocabulários. Como, por exemplo, primeira aula da professora Roberta, em que ela falou sobre o exemplo do apartamento descrito por um vendedor, ou por um arquiteto, ou pelo próprio comprador, vai mudar a descrição, dependendo da intenção que eles têm. No quarto ponto, ela fala que escrever é uma atividade necessariamente textual, seja escrita ou oral. E com isso, ela basicamente fala que nós escrevemos as palavras em ordem, nós damos coesão, coerência para elas num texto. Então, quando nós escrevemos, não vamos jogar elas aleatoriamente e desconexas, nós vamos querer que todo o texto faça sentido. O que ponto é que escrever é uma atividade tematicamente orientada. E com isso ela fala que quando nós escrevemos textos, nós normalmente são oferecidos um tema. E todo o nosso texto vai ser orientado para desenvolver sobre esse tema. E aí chegamos ao ponto 6. Escrever é uma atividade intencionalmente definida. Escreve-se com um determinado fim, para cumprir determinado objetivo. A autora afirma que não existe falar por falar. No momento que você fala, você está agindo socialmente, você está atuando em sociedade. Quantas vezes na escola, ao escrever um texto, nós escrevemos por escrever, sem visar a intenção, o motivo de estarmos escrevendo esse texto? Nós apenas queremos escrever ele numa fórmula e não nos importamos com o caminho que vamos levar para chegar até o fim daquele texto. Se você não sabe o motivo ou para quem ou por que você está escrevendo, você não tem como pesar a intenção. E todo texto precisa de uma intenção. É impossível escrever bem sem pensar no texto como um todo, nas decisões que você vai tomar para exercer aquela comunicação. E aí o ponto 7, escrever é uma atividade que envolve especificidades linguísticas e pragmáticas. Ou seja, tudo na língua está interrelacionado. Essas especificidades pragmáticas são basicamente o contexto, são os elementos da situação que determinam as escolhas linguísticas, não o contrário. Existem inúmeros fatores que pesam a maneira como você se comunica. O lugar que você está, com quem você está falando, o grau de proximidade que você tem com quem se está falando. Na escola, ao escrever texto, nós focamos muito no certo e errado. E esse certo e errado é algo preto no branco. Regra gramatical, a introdução não está certa, número de parágrafos. Mas esse certo e errado deveria ser certo e errado onde, quando, com quem, por quê.
São todos esses elementos de contexto que ditam um texto bem intencionado, um bom texto. E aí temos o ponto 8. Escrever é uma atividade que se manifesta em gêneros particulares de textos. Textos não são iguais. Na escola, nós visamos sempre colocar a dissertação argumentativa, que é o modelo de vestibular, acima dos outros gêneros textuais. Nós passamos o olho nos outros gêneros para saber diferenciar qual é qual, mas nós não nos preocupamos em aprender e escrever cada um deles, pois são só outros tipos de texto. Mas esses textos, normalmente, são os que vão ser relevantes durante a nossa vida, das nossas interações sociais. É importante saber discernir o vocabulário de um comentário para uma notícia, para uma carta. Todos esses textos existem em um contexto fora da escola, enquanto a redação dissertativa que nós somos ensinados e priorizamos, ela não existe fora desse ambiente. Sendo assim, o ensino não foca em fazer com que as pessoas escrevam bem, escrevam de maneira variada, escrevam de forma que elas vão usar durante a vida. Ela foca em nos preparar para fazer uma atividade em específica. E isso nos dá muita dificuldade quando saímos da escola e temos que escrever fora da fórmula que fomos ensinados. E aí o ponto 9. Escrever uma atividade que retoma outros textos, que remonta outros dizeres. Da mesma forma que mais cedo eu retomei a música do Pink Floyd em outro contexto para formar o meu ponto, a atividade de escrever por si só é um grande remonte de discursos que nós ouvimos durante a vida. O que isso quer dizer? Eu quero dizer que todo discurso que você já proferiu na sua vida é um conjunto de todos os outros discursos que você já ouviu, você tendo concordado com eles ou não. Pois tudo que falamos, tudo que expressamos, tudo que escrevemos foi construído em sociedade antes da gente botar no papel, antes da gente botar aquela opinião no mundo. Recentemente, uma maneira mais abrangente de explicar, recentemente no TikTok houve uma polêmica entre criadores de conteúdo da plataforma que fazem o mesmo nicho de humor, fazendo brincadeiras com professores e coordenadores. E entrou uma polêmica sobre quem teve essa ideia primeiro, quem é o dono dessa ideia, apesar de que o ponto desses vídeos fazerem sucesso é que muitas pessoas passam por essas situações e se identificam. E o ponto é que ninguém é dono da ideia, pois tudo que a gente constrói, tudo que a gente coloca em sociedade é um conjunto de outros discursos que a gente vai readaptando às nossas próprias palavras. Tudo que se escreve, tudo que se fala, você está retomando outros textos. A autora, inclusive, fala que os cursinhos mentem, falando que você não pode colocar ideias que não são suas no papel, pois nenhuma ideia é totalmente sua. Você construiu ela socialmente a partir das suas interações sociais. E o último ponto, escrever uma atividade em relação à dependência com a leitura. Não é segredo que as pessoas não têm mais o hábito de ler. E a escola pouco faz para cultivar o hábito de leitura nos alunos hoje em dia. E ler está intimamente ligado com escrever bem. E é por isso que, em conclusão, o ensino da língua no Brasil se encontra tão deficiente. E aí nós temos o ponto que é um problema de ensino que faz o aluno pensar que é preciso ser uma pessoa muito iluminada para saber escrever bem, que o ato prazeroso de escrever é algo feito para poucos, que todo o ponto da nossa apresentação até aqui e da autora em provar que todo mundo é capaz de escrever bem. Só que o ensino no momento não está focando em produzir escritores, em leitores. E nós precisamos tomar consciência disso e tentar mudar a maneira como nós enxergamos o ensino da língua. Obrigada.